No vídeo anterior, campo elétrico de um anel, parte um, encerramos com essa equação. Ou seja, a variação do campo elétrico vezes o cosseno de θ é igual a quem? A Z, que é o eixo do dipolo, vezes lambda, que é a carga elementar de um elemento, vezes dz, que é a quantidade de elementos que nós temos, dividido por isso daqui. Isso daqui nós estamos calculando o quê? Qual que é o campo elétrico produzido por um anel. E a continuidade disso, ela só é feita se nós fizermos o quê? Se nós somarmos todos os elementos do anel. Então, o anel que nós tínhamos, nós estamos pegando apenas um pedaço, mas é necessário somar todo o anel para a gente saber qual campo elétrico produzido por um anel. E para somar todos os anéis, vou até escrever isso daqui para ficar bem claro, para somar todos ds, devemos fazer o quê? Devemos somar desde S igual a zero, ou seja, desde o primeiro anel até uma volta completa, que seria quem? 2πr. Então, para a gente somar todas as cargas no anel, nós temos que dar a volta no anel. Por isso que é importante fazer toda essa soma. Daí, o campo elétrico ficaria da seguinte forma. Essa equação aqui, para a gente fazer essa soma, vocês já estão imaginando o que nós vamos fazer, e é isso mesmo, nós vamos ter que calcular quem? A integral dessa equação, que seria que a integral de dE cosseno de θ, que vai ser igual a z lambda dividido por 4π e0 z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios, isso tudo ds. E aí, isso tudo ds como? Onde vai vir a integral então, pessoal? A integral vem no primeiro membro e também no segundo membro, só que no segundo membro apenas no ds, que vai de 0 a 2πr. Então, observe que isso tudo aqui, em termos de integral, neste caso para nós, é constante. Isso tudo aqui é constante, porque nós estamos calculando apenas a integral em S, em ds, certo? Então, poderíamos ficar, e vai ficar de que modo? Vai ficar exatamente E, que é igual. Olhe bem, se isso aqui para nós não é integral, então não é útil fazer isso agora. Isso aqui tudo é constante, então o campo elétrico vai ser o tamanho do Z vezes a quantidade de cargas, π e0, z ao quadrado, mais r ao quadrado elevado a 3 meios. E agora resolver essa integral. Vai ficar apenas 2πr. Só vou fazer essa ilustração aqui como rascunho para vocês, porque essa integral aqui, na verdade, vai dar quem? Vai dar um certo S, de 0 a 2πr. E vou fazer isso aqui, vai de 2πr a 0, vai ficar apenas 2πr. Por isso que toda essa integral vai dar apenas esse resultado aqui. Dessa forma, pensando deste modo aqui, o que nós podemos entender e trazer? Podemos entender e fechar como resultado que o campo elétrico produzido de um anel vai ser quem? Vai ser um certo Q, que multiplica Z, dividido por 4π e0, z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios. Opa, o que mudou? Cadê o lambda? O que aconteceu aí? Vou fazer um rascunho aqui para a gente entender o que aconteceu com esse lambda que sumiu e aparece quem? Aparece o Q. E o 2πr também sumiu. Mas, na verdade, eu só vou reforçar e escrever aqui para vocês. Nós chamamos lambda de quem? Lembra? Como lambda é a carga por unidade, no vídeo anterior escrevi isso, deixei isso como pressuposto, por unidade de comprimento do anel, o que vai acontecer com ele aqui? Que interpretação que nós podemos fazer? O termo, olhe bem, o termo lambda 2r, 2πr, que aí é isso aqui, nós acabamos de perceber que sumiu, este termo lambda 2πr, ele na verdade é simplesmente quem? Q. Por que simplesmente Q? Porque lambda é a carga de unidade e 2πr é a volta toda no anel. Então, se eu tenho a volta toda do anel e sei a quantidade por unidade, eu tenho a carga total do anel, que é o Q. Então, a Q é a carga total do anel e, neste caso, é aquilo que nós precisamos para calcular. Então, essa equação aqui, ela traduz para nós e é chamada a equação do anel carregado.
ou seja, a equação do campo elétrico para um anel carregado. Agora vamos para as outras situações que convém falar aqui. Eu vou rabiscar desse lado daqui para a gente entender melhor. Por exemplo, se acaso a carga for negativa, observe bem que eu tomei uma carga positiva lá no vídeo anterior, mas se a carga for negativa, se essa carga for negativa, o resultado será o mesmo ou não? O resultado será o mesmo, pessoal. O resultado será o mesmo. Será o mesmo. Contudo, o sentido do campo será diferente. O sentido do campo será diferente. No exemplo anterior, da ilustração que eu fiz a vocês, o campo estava saindo. Agora ele vai estar entrando no anel. Então o sentido vai ser diferente. Aí, para grande distância, aqui também tem uma restrição. Para grandes distâncias, o que vocês acham que vão acontecer? Esta equação aqui, ela vai ser de algum modo resumida. Então, para grandes distâncias, de modo bem simples, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que o Z é muito, muito maior do que o raio do anel. Daí podemos afirmar e dizer que esse Z ao quadrado mais R ao quadrado vai ser simplesmente igual a Z ao quadrado. Por quê? Porque Z é muito, muito maior do que o próprio anel. Então, se for dessa forma aqui, o campo elétrico de um anel carregado, se o ponto estiver muito, muito distante, vai ser igual a quem? 1 dividido por 4πe0 vezes o Q dividido apenas por Z ao quadrado. Isso daqui é se a distância for muito, muito grande. E desse modo aqui a gente encerra o capítulo 22, pessoal. E aí, nos próximos vídeos aí, se for ter próximo vídeo, sei lá se eu vou dar conta de fazer isso, né? A gente continua trabalhando com relação a isso daí, beleza? Bons estudos aí, bom proveito.